Vamos então, maravilhosas, para o nosso sexto encontro aqui no Governança Interior. A gente hoje vai trocar um pouquinho sobre a ferramenta de perfil comportamental, né? Na verdade, sobre o DISC, mas muito atrelada a gente ter, identificar aí o teu perfil comportamental, tá? Primeiro eu quero deixar claro o seguinte, meninas. Quando a gente fala de perfil, a gente adora fazer esses testes, né? Esses links, igual um horóscopo, né? A gente sai buscando aí na internet, é uma delícia. E aí, se você vê no Instagram, você sai clicando. Aí tem gente que fala do formato da letra, né? A forma que escreve. Tem uma série de ferramentas que você pode usar e que vai te ajudar a identificar características suas, né? Tanto de pontos fortes quanto pontos de melhoria. Mas o que eu quero deixar claro é que, independente da ferramenta que você utilize, não ingesse resultado. Muitas pessoas fazem o DISC e a galera tem o hábito de, deu mais conforme ou deu mais dominante, eu vou explicar. E aí as pessoas já olham para a outra e dizem assim, fulano é assim porque ele é conforme. Fulano é assim porque, aí numa linguagem mais evangélica, né, que a igreja usa muito, fulano é assim porque é mais melancólico, porque é mais fleumático, porque é mais sanguíneo. A verdade é que você tem uma característica, né? Nós temos algumas dentro desse contexto, e teremos uma característica que sempre se destaca um pouco mais que a outra. E dentro do contexto de perfil comportamental, a gente tem sempre duas, uma primeira e uma segunda característica comportamental. A primeira fala muito da tua essência. A segunda é um comportamento mais adaptado. A gente aprende desde criança que, ao chegarmos em determinados ambientes, nós nos adaptamos a eles e tomamos a decisão de termos alguns comportamentos, tá? Então, na área profissional, a gente vê muito isso acontecer, né? Aquele comportamento mais adaptado. E qual que tem sido a grande dificuldade ainda, gente, de grandes lideranças? É que, na verdade, há um desafio em liderar pessoas, mas o maior desafio é o de liderar a si mesmo, de conhecer a si mesmo, e as pessoas elas não querem olhar para isso, né? Não querem olhar para essa... eu ia usar um termo, mas ele também engessa, não querem olhar para esse desafio que é aprender sobre si diariamente e decidir melhorar, tá? Então, quando a gente fala do contexto, deixa eu só... Pensei que tinha aberto o anexo, não abri, só um minutinho. Vou abrir um perfil aqui, tá? Não vou... Acho que ele não aparece com o nome, vou só baixar aqui só um minutinho. Ó, só para a gente entender. Essa ferramenta DISC, né, de análise comportamental, ela é muito utilizada por profissionais da área de RH, de recursos humanos, e dentro do universo de desenvolvimento humano. A verdade é que a gente já tinha algumas ferramentas que foram surgindo a partir dos equipamentos que surgiram em 1970, que foram equipamentos como o eletroencefalograma, entre tantos outros equipamentos. A partir desses equipamentos, foi possível estudar o cérebro humano. Tanto que, em 1970, nasce também a PNL, tá? A Programação Neurolinguística. A primeira feira mundial de neurociências ela aconteceu em 2004. Em 2016, nós já falávamos de um coração artificial e parece que hoje, em 2026, isso é novidade. Então, existe, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, o próprio Vale do Silício,
né, nos Estados Unidos, Flórida, se eu não me engano, se eu não estiver errada, e existe uma série de descobertas, inclusive curativas, gente, que já existem. Mas a grande verdade é que a gente vive uma guerra, né? Porque a farmácia, por exemplo, não quer que a gente tenha esse tipo de liberdade, por exemplo, né? Assim como tratamentos, uma série de tipos de tratamento hoje que são possíveis, né? A partir desse estudo. Então, a gente começa a observar e Nid Herman, que é um cara especialista dentro do tema comportamental nas organizações, Nid Herman, ele cria uma ferramenta de perfil para as organizações a partir desse estudo de 1970. O Nid é o cara que criou o perfil quando a gente fala dos bichos. Lobo, tubarão, né? A águia, o gato. Então, essas são características que o Nid trouxe para falar sobre esse perfil condicionado dentro das empresas. Só que antes do Nid, surgiu um camarada chamado William Marston, tá? O William, ele é o criador da metodologia DISC. Ela foi criada na Universidade de Harvard na década de 20 por esse pesquisador americano. E o William, ele queria entender o comportamento de todas as pessoas. E aí ele desenvolveu conceitos e sistemas visando compreender essa interação dos indivíduos e os seus ambientes. O William, ele era psiquiatra, pesquisador e professor da Universidade de Harvard. Em 1928, ele entendeu e ele começa a observar que as pessoas se agrupavam por semelhanças. E ele quis dizer que cada grupo possuía atitudes que tinham uma forma muito específica de se comportar diante da vida e das situações. William Marston também é inventor da máquina detetora de mentiras e do arquétipo da Mulher Maravilha. Em 1928, o William, ele também publicou resultados de estudos que gerou um livro chamado As Emoções de Pessoas Normais. Gente, esse livro é um livro fantástico, não é um livro barato. Bem-vinda, Andréia, bem-vinda, Bruna. Não é um livro barato, esse livro está em torno de quase R$200 hoje, né? Isso aí falando da Amazon, que tem uma venda mais tranquila, mas para quem desejar mais adiante se aprofundar, fica a dica, porque ele entendeu as emoções de pessoas normais. Por quê? O William também foi identificando que os estudos eles acabavam se voltando para as pessoas que apresentavam algum tipo de problema, vamos dizer assim, algum comportamento ou algo que fugia do comum, que fugia do normal. Então, ele decidiu estudar ao contrário, estudar as emoções das pessoas normais. E ele incluiu isso num grande inventário que ele fez através desse livro, tá? E, obviamente, mais adiante, esse inventário se tornou na metodologia DISC, que é consagrada internacionalmente. Essa ferramenta, gente, ela também utilizada pelo Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Eles utilizavam para poder identificar aonde aquele soldado ficaria mesmo melhor adaptado diante desse momento aí de guerra. Só para vocês terem uma ideia, não do perfil DISC, mas todos os dias, eu só vou corrigir porque eu posso estar passando uma informação errada, me cobrem. Eu vou conferir se é todo dia ou semanal. Na Ternium, toda a equipe faz testes psicológicos. Eu só vou conferir se é semanal ou diariamente. Não é de perfil, mas são testes psicológicos para quê? Para entender se eles podem estar expostos ao tipo de serviço que eles realizam dentro da área, por exemplo.
Só para vocês entenderem, porque é um risco muito grande, né? Então, você imagina quando o cara traz isso em plena, olha isso, em plena Segunda Guerra Mundial. E tem gente se achando o máximo, achando assim, não, foi o Tony Robbins que me ensinou. Para. Tony Robbins só está treinando a galera e ampliando isso, tá? Então, essa metodologia, ela ensina que existem 4 fatores comportamentais básicos. E todos nós temos os 4. Todos nós. Só que lembra, um está mais característico na tua essência, está mais ligado à sua essência, e o segundo mais ao seu comportamento adaptado. Então, são eles o dominante, o influente, o estável, que a gente fala steadiness por causa da sigla S, e o conforme. Então, o DISC, a sigla, né, ela é um acróstico, e cada uma dessas letras tem um significado. O dominante, normalmente, ele mostra que essa pessoa ele é muito aguerrida, ele é muito voltada para resultados, ela é muito objetiva, ela é muito assertiva, ela coloca foco nos resultados. É isso que ela busca com muita prioridade, tá? Então, é aquela pessoa que você fala, ela não vai ter muita paciência, ela é mais objetiva, ela vai direto ao ponto. É aquela pessoa que você fala meia hora a ler querendo fazer um texto de 500 páginas, colocar emoji e ela diz assim, ok. Né? Então, essa pessoa mega objetiva. O dominante são lideranças visionárias. São lideranças que desbravam caminhos, abrem caminhos, tá? Então, toda vez que você vê um líder avançando e numa crescente absurda, você pode ter certeza que ele tem uma característica visionária, uma característica de dominante. Vendedores são e tendem a ser dominantes. Se eles não tiverem dominância, eles não vendem. Agora eu vou dizer mais e já dando feedback para quem deu o dominante muito comprimido. Sem essa característica, você não avança, porque é o dominante quem faz você agir. É o seu perfil dominante que faz você agir, que faz você avançar, que faz, inclusive, você ter essa coragem de posicionamento. O dominante em desequilíbrio, ele é o cara que vai passar por cima das pessoas, ele vai usar pessoas e idolatrar coisas e resultados. O foco do dominante é resultado ao ponto de muito exagerado, sem equilíbrio, ele só se relaciona pelo resultado. Quando ele conseguiu o que ele quer, a tendência dele é nem fazer mais follow-up com aquela pessoa, ele segue. Ah, mas aí, vamos lá, ele foi muito rude, né? O cara foi interesseiro. Porque também faz parte de uma característica muito objetiva. Não necessariamente a gente vai falar de um caráter corrompido. A gente tem que ter cuidado para não julgar. Mas isso ao extremo, de fato, o foco é no resultado. Conseguiu o que queria, próximo literal, tá? O influente. O influente são pessoas sociáveis, mas são pessoas de ação como dominante. Os dois perfis juntos podem se tornar um sabotador incrível para você, porque os dois gostam de agir e os dois gostam de palco, tá? O influente, ele é sociável, ele é relacionável, ele busca a companhia dos outros. O influente gosta de subir no palco, gosta de fazer exposições, não tem problema em se expor. São pessoas extremamente comunicativas e com foco em pessoas. São pessoas voltadas para o time, para a equipe, mas também são pessoas que lidam muito mal com conflitos, escondem conflitos. São pessoas que podem se tornar manipuladoras emocionais, porque tem uma tendência a ter uma dependência. Eu já vou linkar o perfil com o universo psicanalítico, tá? Porque tem a ver. Então, tem uma tendência a ter dependência emocional. E se ela não se conhece, não percebe essa dependência, esse influente se torna
um manipulador. Tanto um manipulador quanto uma pessoa aprisionada, amarrado a uma necessidade de não ir sozinho de jeito algum, e ali ela começa a querer agradar por medo de estar só, e tanto vai manipular emocionalmente, quanto se ferir também emocionalmente falando, tá? O influente, ele prefere ser feliz e o dominante prefere o resultado. Então, se numa escolha eu tiver que escolher entre o meu resultado e ser feliz, o dominante comanda o resultado e o influente comanda a felicidade. Por isso que muitas vezes você faz e morre de frente ao oásis, porque se o influente identificar que para colher aquele fruto, aquele resultado, ele vai sentir algum tipo de dor, ele para, ele abre mão, porque ele precisa ser feliz. E aí é onde nós somos, principalmente a mulherada que gosta de ser Mulher Maravilha mesmo, tem uma tendência a não chegar aos resultados ou abrir mão deles. Por quê? Porque ela vai colocar um monte de justificativa, o valor família pode te atrapalhar e o influente, o teu perfil de influente usar isso contra você. Lembra sempre do seguinte, o teu cérebro, ele faz dois movimentos, ou ele ataca ou ele foge. E ele faz esses dois movimentos para você economizar energia. Por isso que é tão difícil mudar um hábito, porque você construiu um hábito ao longo, e um vício também, ao longo da vida toda, e quando você começa a mudar, o teu cérebro fala assim, opa, estou correndo risco de vida. Essa pessoa, esse humano, ele está aprendendo uma coisa nova, está queimando mais energia. Por quê? Porque a memória, eu já usava a memória no automático, sem queimar energia. Só que agora ela está queimando energia e o cérebro faz o quê? Pressão para você voltar para o comportamento antigo que ele conhece, para não queimar energia. O que ele quer com isso, o nosso cérebro? Poupar a nossa vida. Porque lá atrás, no início, né, quando a gente fala aí, algumas pessoas trazem a comparação nossa em outras eras, a gente precisava reservar energia para caçar e para se defender. Então, os movimentos novos, eles acabam queimando mais energia, tá? E por isso essa tendência. E é por isso, gente, a gente volta até... Quando a gente chama de zona de conforto, eu gosto de usar outro nome. Eu gosto de falar assim, o baldinho de cocô, balde de merda. Toda vez que você cair em tentação de voltar para a zona de conforto, você está abraçando o seu baldinho de cocô de novo. Tá? É para fazer mesmo aí um comando para que você tenha nojo desse negócio, inclusive nojo da sua zona de conforto. Ok? O S de steadiness, o estável. Estabilidade. São indivíduos ponderados, pacientes e muito amáveis. Eles escutam bem as pessoas. Eles são praticamente o contrário do D. O steadiness, ele é planejado. Ele precisa de tempo para executar. E ele tem muita dificuldade de mudança de prazos. Ele precisa de um planejamento e precisa que obedeçam aquilo ali. Ele entra em crise se você solicitar várias atividades, várias coisas ao mesmo tempo, porque ele precisa fazer de uma forma mais organizada, metódica, mais lenta, ponderada, se certificando de todo o cuidado que ele necessita para trazer algo para a gente, tá? O steadiness, ele possui muito mais latente o status quo. O nosso status quo é o que faz força para a gente ficar nessa zona de conforto, para você ficar no lugar, o medo da mudança. Então, o steadiness, ele tem dificuldade de mudança surreal. Agora, você imagina o cara que é steadiness e influente junto.
Steadiness e influente juntos, estável e influente juntos. Estável e influente juntos, eles são extremamente emocionais, tá? O steadiness, que é o estável, e o influente, ele é emocional. Por que é importante a gente se conhecer e a gente conhecer os gatilhos? Porque ainda tem um detalhe. Eu vou dar um exemplo aqui que eu já falei do dominante, do influente e do estável. Vamos supor que eu tenho aqui um formato, um perfil que é autoinfluente e autoestável. Então, essa pessoa é mais emocional. Mas aí, ela também tem o dominante, não elevado, tão alto, mas o dominante dela é bacana, é alto também. Olha que interessante. Se ela não se conhece, num desequilíbrio emocional, ela tende a ir para o comportamento dominante. Ou seja, por mais que ela seja comunicativa, amável, sociável, ponderada, paciente, em um desequilíbrio, essa pessoa se torna altamente agressiva. Porque, como são comportamentos conhecidos pelo nosso perfil, pelo nosso cérebro, o cérebro ele vai te jogar para realizar um comportamento que ele já está habituado, tá? A galera do TI, a galera da advocacia, a galera médicos que trabalham muito com leis, com padrões. Agora a gente vai falar do conforme. O conforme são pessoas muito detalhistas, perfeccionistas, voltadas para a qualidade, para a perfeição, para uma qualidade técnica, centrada em normas e procedimentos e indicadores. Os padrões são importantes para o conforme. Conformidade e dominância são características mais racionais, tá? E aí é muito interessante porque imagina agora, então, uma pessoa que é mais influente e que é mais estável, mas também possui uma conformidade alta. Pense numa pessoa do dedo apontador. Ela é muito bacana, ela é muito fofinha, ela é ponderada, ela é paciente, contudo, entretanto, todavia, quando o tema é estar certo ou ser feliz, para se defender, a grande maioria da opção cerebral vai ser em estar certo. Então, como é que eu valido que eu estou certo? Eu vou buscar detalhes, conhecimento técnico, leis, regras. E a gente tem em cada comportamento medos muito interessantes, tá? Que aparecem através desses perfis. Tranquilo até aí, gente? Que fichas caem para vocês até agora? Quando vocês olham lá para o gráfico, quem já fez o perfil? Depois eu te mando, Gabi, para você fazer, que esse é um linkzinho que eu tenho gratuito, que é um amigo que me libera, eu mando para você. Que fichas caem aí? Eu quero ouvir de duas pessoas quando você ouve aqui de início um pouquinho sobre o seu perfil. Senhor misericórdia. Só isso. Medo de mim. Brincadeira, mas, cara, é surreal, né? Como a gente realmente acaba se autoconhecendo, não de modo geral, assim que eu digo, que a gente é tudo, né? Como você falou. Mas como realmente nós podemos reagir de determinadas formas e às vezes nem nós entendemos o porquê que a gente reage daquela forma. Eu, por exemplo, sou muito calma, eu sou muito tranquila, mas dependendo da situação, eu me estouro muito facilmente e às vezes eu me desconheço. E é muito dentro disso, assim, não é a questão que entrou aí de, às vezes, né, que acaba até sendo uma humilhação, de humilhar a outra pessoa. Mas eu vou buscar os meus... eu gosto muito de debater com fatos.
né? Fatos e conhecimento. Então, Sim. eu busco todos os meus aparatos ali para mostrar que eu, vamos dizer, se eu tenho uma necessidade de mostrar que eu estou certa. E aí, às vezes, meu marido até fala, cara, você é muito difícil de entender. Eu acho que você que não está me entendendo. Mas, e aí a gente começa a analisar, né? Desde o primeiro que eu fiz, muita coisa já me abriu a visão. E nesse foi diferente, né? Ainda percebi isso, que antes eu fiz um perfil, e posteriormente, né, depois da mentoria, eu fiz outro, e aí a gente começa a se realmente autoconhecer, começa até a encontrar alguns lugares que a gente esqueceu dentro da gente, e foi aquilo que eu falei para você. Eu, ultimamente tenho até tido orgulho, né, de quem eu tenho me tornado ou de quem eu tenho voltado a ser. Sim. E é isso, diz que me ajudou bastante, né, nessa questão do autoconhecimento. Só que às vezes eu falo, meu Deus, me ajuda. Eu vou falar um pouquinho mais alguém, gente, mais um aqui, que ficha cai aí para a gente seguir, que eu vou falar de uma outra forma que a gente ouve muito, né? Vou continuar explicando e falar de um outro modelo que é do temperamento, para vocês entenderem também um pouquinho. Mais alguém? Uma pessoa, bora lá. Que ficha que caiu aí? Alguém vai É falar? meia-noite, tô tranquilo. Pode falar, Cris. Não, o meu tinha dado, primeiro tinha dado conforme, né? Que era aquele perfil conforme. Mas aí, aos poucos, eu vejo que eu também estou mudando, porque agora deu influente, né? Então, aquele conforme, né, que tinha, que era querer ter razão, é preferível ter razão do que ser feliz, essas coisas todas, agora está se tornando mais assim, de, aqui, pelo que falou aqui, assim, mais conciliador, né? Mais de colocar mas ao mesmo tempo tem as características ruins, né? Que aí isso tem que ser trabalhado. Aí, assim, até agora o que caiu para mim é assim, é importante ver os tipos de perfis, né? Até para você se adaptar na vida, né? Sim, sim. Quem olhou para a parte ruim que precisa se adaptar e melhorar foi o teu conforme, é o cara altamente exigente. Por isso que é legal a gente não ficar fazendo toda hora. O ideal, Aham, você pode fazer a cada 6 meses, três uhum, meses, uhum, mas alguma coisinha ele pode alterar, mas quanto mais pressão psicológica a gente fizer e rápido, melhor. Por quê? O nosso cérebro, principalmente o mais conforme, ele tem uma tendência a acertar, a querer acertar, a estar certo. Então, até para responder, eu posso ter o meu resultado com algumas adulterações por causa dessa necessidade de acertar, tá? Não uhum, estou dizendo que teve, mas às vezes é por isso que pode mudar bastante em virtude disso. uhum, Mas hoje, olhando para o perfil que você fez desse link, eu vejo muito mais a crise aqui. Você tem o uso de uma ferramenta, tem uma excelência, tem uma conformidade, mas você fica muito mais confortável no seu papel de influente. Você influência. gosta profissionalmente, é o que você ama, mas há algumas questões ainda de ajuste que estão relacionadas ao que você já comentou comigo, que já trouxe. São bloqueios que a gente vai identificando, tá? Por exemplo, Uhum, conforme, gente, ele tem muito medo de errar. Ele tem muito medo de crítica, ao ponto que ele é crítico, né? E aí precisa entender, por isso que eu falei que não pode engessar, porque eu vou deixar você falar, Bruna, porque são uma série, nós somos várias, né? E nós somos um sistema complexo. Por exemplo, Mônica, quando você fala dessa parte da discussão até a humilhação, esse não é o conforme, esse é o teu dominante.
Você vai para lá para a sua caixinha de 4, alguma coisa por cento, que é a menor aqui, e o teu cérebro faz você acessar. Com certeza foi algum medo, algum gatilho que trouxe esse medo, e aí por isso que quanto mais eu conheço, mais eu vou me perceber. E quando esse medo surge, esse desafio surge, esse gatilho vem. Olha que interessante, porque às vezes a gente olha assim, nossa, mas eu só tenho 5%, 6, 7, 4, 2. Pois é, mas você tem. E em algum momento você usa. Então, aquele gatilho, ele veio muito latente ao ponto de te direcionar lá para esse pouquinho dominância e fazer você agir, porque esse, entre aspas, estou usando como exemplo, tá? Aproveitando que você trouxe, e usando como exemplo. Essa parte do humilhar, isso está relacionado ao dominante, porque ele precisa ferir. Porque ele vence, se sente vitorioso ferindo, como um animal que foi ferido mesmo, tá? Tá mudo para mim. Eu estava só solicitando aqui um cafezinho. Desculpa. Não, tranquilo. Deu para entender, Mônica? Tá? Então, Sim, só para a sim. gente entender que, na verdade, o game são os gatilhos. Aquele talento para alguma coisa, para mim, que eu lembrei que eu vou falar de alguns pontos aqui. Tranquilo até aí, gente? Tá? Agora, vamos lá, então, para o que o William traz na explicação, né, que a gente falou aqui. Espera aí. Lá atrás, nós já éramos avaliadas por essas características, tá? Por exemplo, arrasou. Em 500 anos antes de Cristo, os gregos, eles nos avaliavam, os perfis que eles usavam, né? Como é que eles nos avaliavam? Através dos elementos, fogo, água, terra e ar. Depois, Hipócrates, em 370 anos antes de Cristo, ele nos avaliou como colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, que está mais relacionado aos temperamentos. Então, 370 anos antes de Cristo, isso já existia. E aí, Carl Jung, em 1921 depois de Cristo, obrigado, meu filho, ele traz as características de produtor sensitivo, intuitivo e analítico. Em 1928, William Marston, depois de Cristo, traz o que a gente acabou de ver: dominante, influente, estável e conforme. Então, ninguém descobriu a América, tá? E a galera vê o coach, aprendeu com o coach, foi o cara, não, existe um conhecimento histórico que nós não tínhamos acesso. A gente só precisa tomar cuidado com algumas coisas e conhecimento que as pessoas utilizam de forma mística, tá? E colocam mesmo com outros conhecimentos que não está direcionado para algo mais cristocêntrico, tá? A gente precisa ter atenção com isso. A manipulação, através disso, olha, é o que mais tem, tá? Existem comportamentos, gente, perfil, que a gente consegue identificar através da íris dos olhos. Estão preparados? Estão preparados? Pastores normalmente são psicanalistas, especialistas em comportamento, e muitos lidam com você sabendo identificar não só comportamento, mas a íris dos olhos. Tá? A galera que tem uma ligação, e aí veio à minha mente, eu não posso deixar de passar para vocês, cristã maçônica, utilizam muito essas questões comportamentais e corporais. Ok?
Então, quanto mais conhecimento nesse viés a gente tem, mais eu posso ser um apoio de libertação. Porque eu vou tratar gatilhos que são hoje os seus grilhões e que também te levam a um aprisionamento espiritual, tá? Mas ele não acontece só espiritualmente, ainda que seja muito Master Blaster, vamos dizer assim, maior, mas ele pode se tornar pior, esse aprisionamento, se você não tem esse conhecimento dos gatilhos emocionais, tá? Então, existe também por esse lado. Então, vamos falar um pouquinho do temperamento. O que é a parte do temperamento? Como é que surge isso, tá? O temperamento, gente, de acordo com muitos psicólogos, né? Psicólogos que algumas pessoas falam psicólogos seculares, as pessoas elas nascem como uma página em branco e como uma tábua mesmo, sabe, rasa. E existiu uma escola construída por Thomas de Aquino. Teve origem em 1225, depois de Cristo, a 1274, e foi desenvolvida por John Locke em 1632 e 1704, e capitalizada por Sigmund Freud em 1856. Os caras começam a estudar Freud, endeusam Freud como se ele fosse o cara que descobriu a América sobre o cérebro. Isso já existia antes de Cristo, tá? E é muito interessante porque os freudianos, eles acreditam que o ambiente e os estágios de desenvolvimento são os fatores que determinam o comportamento do homem. Embora existam efeitos do ambiente, lembra que eu falo do macrosistema social e do microsistema familiar? Então, embora existam efeitos de ambiente e estágios de desenvolvimento, não se pode convencer um pai, por exemplo, de um bebê recém-nascido, de que seu filho nasce uma página em branco. Então, para um pai e para uma mãe, é assim, surreal você dizer que como que ele não vai sair com as suas mãozinhas, com os dedos dos pés parecidos com os seus, com a cor dos olhos parecidos com os seus. Olha que loucura, gente. E aí a gente pode confirmar isso lá em Salmos 135, de 13 a 16. O homem ele é tão vaidoso ao ponto dele realmente achar que ele, né, que o cara que descobriu alguma coisa, ele avançou no conhecimento com a autorização de um criador, né, de um Deus que existe, e através da decodificação e dos séculos, gente. A gente foi evoluindo, e o Senhor ele foi permitindo isso, né? Essa evolução. E olha que interessante. Então, dentro do temperamento, a gente fala de blocos de construção de personalidade. Personalidade autoselecionada é como se fosse a sua máscara. É aquela que você entendeu que é a personalidade mais adequada e você utiliza, o que a gente chama de máscara mesmo. O caráter do homem, afetado pelo contexto da vida, é o que a gente chama de comportamento aprendido. Então, o caráter dessa pessoa, ela pode sim ser afetada. Gente, uma criança que nasce num ambiente onde a mentira é normalizada, ela tem um caráter adulterado. Um adicto, um dependente químico, ele tem graves questões de caráter, porque ele tem um caráter adulterado a partir das mentiras que ele vai contando para ele mesmo, para a sociedade, para os parentes, por conta até do próprio vício. E não só um cara que é dependente químico em cocaína, heroína, maconha, cigarro, bebida, não. A própria energia voltada para uma dependência feita pelo sexo, isso é uma droga, isso adultera caráter. Tá?
própria necessidade de recompensa gerada pelo uso exagerado de tecnologia adultera caráter. Agora, pior, se esse caráter está sendo adulterado por uma tecnologia, está sendo adulterado por uma química natural do cérebro, sem droga, sem química externa. É só química neuronal. Você tem noção que esse vício ele se torna mais grave do que um vício de uma cocaína? Porque não tem remédio. É só comportamental. Então é só Jesus que salva, gente. É muito sério isso. Mentira. É tão comportamental que ela está lanchando na minha frente com um lanche cheiroso, tá? Só para vocês entenderem. É tão comportamental, é muito desafiador, porque se esse cara, essa pessoa, ela não tiver uma ajuda de todas as áreas, em todos os pilares, a gente vai espiritualizar demais ou a gente vai materializar demais. Tá? Isso é muito sério. Por que jovens têm muito mais dificuldade de se livrar de todos os tipos de vício? O natural eletrônico, o sexual, o da química. Porque de 13, no início da adolescência, aos meados dos 20 anos, ele está formando a memória de longo prazo. E na formação de memória de longo prazo, é como se ele criasse um déjà vu nesse período. Então, ele volta nesse sistema e ele não consegue sair. É por isso que jovens tendem a correr o risco de morrer mais de overdose do que uma pessoa mais velha. Eles ficam aprisionados nesse sistema, tá? Voltando para o temperamento. Quando a gente fala do temperamento, é muito interessante porque a gente fala do fleumático, né? A gente fala do melancólico, a gente fala do sanguíneo e fleumático, melancólico, sanguíneo, e qual que é o outro, que é igual ao dominante? Colérico. As características, elas são muito parecidas, só que falando de temperamento, você precisa recordar sempre desse bloco. Bloco de personalidade autoselecionada, bloco de caráter que foi ali, né, afetado pelo contexto da vida, tá? E o temperamento criado por Deus, que é o nato. Pedro, por exemplo, ele tendia a ser mais sanguíneo, não é isso? É visceral. Sanguíneo é o influente, é o visceral. O influente, por exemplo, quando ele esconde muito conflito, quando ele está sob um nível de pressão muito grande, ele pode ter uma tendência a somatizar no estômago. Azia, queimação. E aí, gente, é uma série de links. Tanto que hoje a ciência tem ajudado tanto que os profissionais eles têm se especializado nessa questão curativa, só que os caras eles acabam se perdendo um pouco achando que eles vão poder fazer tudo, né? Então, o cara lá é de nutrição, ele agora descobriu como tratar isso, entendeu que sua questão nutricional ou do nervosismo está ligada a um tipo de alimento, aí ele já acha que ele pode trabalhar com o teu comportamento. As pessoas têm viajado um pouco nessas questões. Tranquilo até aí? Tá? E aí eu vou falar de uma outra questão que fala sobre o corpo. O corpo também, vocês já ouviram falar do Euler? Eu gosto muito do Euler, eu fiz a formação que fala do corpo explica. Não é o corpo fala, que às vezes as pessoas usam esse livro, depois eu vou indicar um para vocês, para poder diagnosticar ali, identificar comportamento. Tá? Mas não é isso, não é sobre isso. É sobre o corpo, ele realmente explica. Porque as pessoas, elas têm problemas ligados ao modo de funcionamento da mente delas. Então, assim, existem 5 sensações básicas registradas no nosso corpo. Rejeição,
abandono, manipulação, humilhação e traição. E cada uma dessas foram registradas durante a formação das fases sua no ventre da sua mãe. Quando um bebê ele está se formando, a coluna vertebral, vocês já viram aquela fotinho da ultrassom que parece um girinozinho, né? Porque a coluna vertebral ela vai aumentando, crescendo, e a nossa coluna ela é como um fio desencapado nesse período. Ela não tem um sistema que a gente chama, se eu não me engano, eu estou buscando aqui para não errar o nome, é de milenização. Milenização do sistema nervoso. Não tem a capa, só tem o fio desencapado, tá? Então, nesse período, a criança ela sofre um monte de coisa. É por isso que, se uma mãe utiliza algum tipo de droga, a criança já sofre de transtornos, não só químicos, mas elétricos. Por exemplo, quando uma mãe se estressa, as mães hoje, gente, no universo do campo de trabalho, a minha filha, por exemplo, ela não mexia quando eu estava trabalhando, era muito raro, ela mexia à noite quando eu me deitava. Por quê? Meu nível de estresse era tanto que ela sentia tudo que eu sentia ao ponto de que a criança pensa nesse período. Ela pensa assim, se eu me mexer, eu vou sentir dor, eu vou sofrer. Quando eu me mexo, a minha mãe tenta me expulsar. Porque o meu estado nervoso era tão grande que ela sentia dor. E essa dor que ela sente é para ver expulsão do meu organismo. Então, o que essa criança faz? Ela para de mexer. Porque ela entende que quando ela mexe, ela sente dor. São crianças que têm, são cepacol, bom de boca, que tem a mandíbula assim. Minha filha tem uma mandíbula assim, é só para vocês entenderem uma história. Tem a mandíbula aqui maior, são pessoas extremamente inteligentes, têm uma tendência a serem mais magrinhas, com as pernas mais compridas e os braços mais compridos. Você teve uma misturada, que você teve a parte oral, minha filha. Ela está aqui dizendo que não é o caso dela, não. Né? Então, estou falando de um formato do corpo. O corpo explica. É o que a gente chama nessa primeira fase, chamado de esquizoide. Quem foi o cara, gente, que descobriu isso? Vamos lá. Na década de 30, no começo do século XX, nos tempos da Escola Psicanalítica de Viena, onde Freud fez algumas descobertas e chamou a atenção para a existência do universo mental para além daquele olhar biológico, tá? Freud foi o médico que chegou para a medicina e disse assim, espera aí, tem uma mente dentro desse corpo. Foi Freud que fez isso. E Reich, Alexandre Reich, foi o cientista que deu o passo além. Ele disse, não tem uma mente dentro desse corpo. O corpo e a mente são uma coisa só. Literalmente, a mente se tornava o corpo. Nesse momento onde nós estamos em formação dentro do ventre. Quando essa semente é plantada no ventre, Salmos 139, nós somos plantados com a identidade do Criador e com tudo que Ele tem para nós. Mas quando nós adentramos num corpo humano, nós passamos por transformações, uma série de transformações, se vocês quiserem falar, neuronais, DNA, porque 50% é da mãe, 50% é do pai. Então, se essa mãe e esse pai já sofreram adulteração do macrosistema social e do microsistema familiar, essa criança, mesmo em estado puro, ela vai trazer alterações no seu sistema.
Só para vocês entenderem. Então, gente, nós, humanos, somos muito mais complexos. Aí o cara vem dizer para mim que eu sou proveniente, né, do átomo, ou ainda que eu sou lá do... Como é o nome? Eu era... No tempo das cavernas, a gente era dinossauro, aí foi passando por evolução, é Darwin. Para! O ser humano foi criando um monte de pontinhos científicos para estudar, quando, na verdade, como é que a gente vai linkando isso? E aqui, gente, é estudo para uma formação inteira, tá? Mas é só para vocês entenderem o nível de complexidade nossa. Então, quanto mais você se conhece, mais você tem o controle sobre si. Quanto mais você se conhece, mais domínio próprio. Quanto mais você se conhece, mais você decide agir de forma racional e intencional. Quanto mais você se conhece, mais você está no controle da tua vida. Por isso que quanto mais você se conhece, você ouve a frase linda, protagonista da sua história, tá? E aí, Reich, ele foi o cientista que deu um passo além. Ele disse, não tem só uma mente dentro de um corpo. O corpo e a mente são uma coisa só. Freud atendia de costas para que o corpo não influenciasse na sua avaliação na mente do paciente. Vocês já repararam que num consultório de psicanálise, normalmente o psicanalista, ele fica de lado ou de costas para você. Ele não fica olhando para você. Fique olhando. Por quê? Para que você não tire conclusões a partir dos seus movimentos físicos, corporais. Reich observava o corpo, forma e gestos. Reich iniciou os estudos de traços de caracteres. E aí o Euler fala sobre isso de forma aprofundada, tá? Então, como é que funciona, gente? Dentro desse processo do corpo, o formato do corpo ele vai me indicar traumas que aquela pessoa traz a partir do ventre da mãe. A partir do ventre da mãe. Então, um esquizoide, por exemplo, eu posso dizer que é o cara que pode ter características de conformidade. Porque, inclusive, são pessoas que tendem a ser cientistas. Eles estão focados em grandes descobertas, tá? A maior dor de um esquizoide é a rejeição. Então, por sentir essa dor, a gente não foca no recurso. A gente só foca no que a gente pode chamar aqui de sistema de defesa. E se essa criança não se conhece, ela não vai trabalhar no recurso. Qual seria o recurso do esquizoide? A capacidade de raciocinar, imaginar e criar. Dentro dessa fase, a criança ela tem uma capacidade titânica de perceber os detalhes. São pessoas extremamente introspectivas, têm características mais magras, corpo esticado, dão valor à mente, aos estudos, e têm características introspectivas. Também tem uma segunda fase, só para a gente falar um pouquinho, eu vou voltar para o perfil, tá? Só queria trocar para a gente falar um pouco dessa complexidade e você não permitir, nem você e nem ninguém, criar estereótipo seu ou engessar o seu perfil comportamental ou as suas características, tá? O que a gente consegue com essas ferramentas é acelerar um pouco mais o resultado, porque eu vou descobrir de forma mais acelerada pontos fortes e pontos de melhoria. Então, realmente, as ferramentas nos ajudam muito, tá? Então, assim, quando a gente fala do formato oral, normalmente é a fase da criança na amamentação. Ela já saiu do útero da mãe,
ela já veio para esse universo externo, e essa criança, nessa fase, ela também traz uma dor, que a gente chama de dor da rejeição e do abandono, muito maior a do abandono. Por que também traz a dor da rejeição, Ale? O medo de não ser aceito, porque é o momento onde ela é expulsa, ela nasce, ela é expulsa daquele ambiente seguro. Então, gente, a grande verdade é que não tem nada de bonito em parto nenhum. A criança está passando por um processo de dor surreal. E se a gente não compreende isso, imagina a mãe que rejeita o filho. Filhos que são rejeitados porque são provenientes, né, de estupros. É dor o tempo inteiro. O tempo inteiro. Por isso que existem igrejas, ONGs, lugares, organizações que já têm trabalhado com essas mães, tá? E têm usado muito a neurociência para apoiar. Então, o sistema nervoso do bebê, ele registrou que ele primeiro foi expulso, sofrendo uma rejeição, ele nasceu, e depois a dor do abandono. Por que a dor do abandono, Alê? Porque nessa fase de bebê, gente, o bebê chora, a gente não sabe por que está chorando, o que a gente faz? Enfia uma chupeta na boca, dá uma madeira, porque pensa que é fome, coloca no peito, troca a fralda. Então, ele tem uma necessidade que nunca é atendida, porque a gente não sabe qual foi essa necessidade. Quantas vezes o bebê chora, se enfia uma mamadeira, uma chupeta e sai? Isso eu estou sendo bem breve, tá, nas explicações. Então, é o momento onde ele grava que as suas expectativas, as suas necessidades, elas não foram atendidas devidamente. E toda hora ele é abandonado. A dor é de ser abandonado, dor do abandono. São as crianças mais oral, são as mais fofinhas, são as mais redondinhas. Tem uma capacidade de se comunicar, de se conectar e sentir absurda. A gente pode dizer que se assemelha um pouquinho ao influente. Para garantir as suas necessidades sejam atendidas, ela desenvolve uma habilidade incrível de se comunicar, de se conectar com as pessoas, tá? E o corpo dela vai se moldar para sobreviver. Então, ela tem uma tendência a ficar redondinha, fofinha, para chamar mais atenção, para ser mais querido. Terceiro traço é o que a gente chama do psicopata, né? De 2 anos e meio, mais ou menos. Aqui, a coluna, a parte de milienização já está chegando no final da coluna. 2 anos e meio. A criança já começa a andar, né? Fica mais durinha, a coluna torácica está quase chegando na parte lombar. A criança está dando os primeiros passos. Aqui, a criança aprende sobre manipulação. Olha que interessante. Ela sente que se ela fizer nada, ninguém vai dar valor a ela. É nesse momento em que tudo a gente está aplaudindo. Tudo a gente está elogiando. A criança começa a perceber o mundo à sua volta e interagir com as pessoas, né? E é aqui que ela vê que tudo é uma troca. E é muito interessante, quando ela faz o que as pessoas esperam, ela é elogiada, a gente agrada. E quando ela não faz, ela não é elogiada. É nesse momento que ela aprende sobre manipulação. E há adultos, dependendo do ambiente que crescer, realmente a gente vai ver, vocês vão aí, os advogados vão encontrar literal o termo psicopata, né? São pessoas que têm o corpo mais triangular. Triângulo embaixo ou triângulo em cima, né? Tem o ombro largo, mais fininho, assim, na cintura, ou quadril largo e vai afinando para a perna. Qual que é o recurso? São pessoas extremamente estratégicas. São líderes, né?
Quarto, fala do masoquista, que ele é formado de 2 anos e meio ou 3 anos, quando chega a hora da criança sair das fraldas. E aqui, nesse momento, ela sofre uma dor da humilhação. Como é que a gente vê no corpo essa dor da humilhação? São pessoas, são crianças que se frustram pela expectativa que alguém tinha depositado nelas e elas não atenderam. Por exemplo, como ela está no período de largando a fralda, o que às vezes os pais, avós fazem? Se ela fez um xixi ou um cocô nas calças, ela é literalmente humilhada. Fisicamente, a gente reconhece pelo aquele bumbum para dentro, aquele bumbum achatado. É a galera que fala assim, eu não tenho bumbum. Porque foi humilhado. O corpo vai tomando uma forma. Tá? Qual que é o recurso? A capacidade de suportar e lidar com coisas difíceis. São pessoas que têm a coraça mais dura. Normalmente, pessoas assim têm um porte mais forte por causa das situações difíceis. Colocou esse recurso todo. E o traço de caráter rígido. O rígido, gente, esse último traço, ele desenvolve competitividade. Tá depois lá dos 3 anos, né, e meio, até os 5, mais ou menos, é onde a criança começa a desenvolver a sexualidade, o sex appeal. E aqui é onde há aquela crise, onde o menino tende a ficar mais com a mãe e a menina mais com o pai, porque eles entenderam que no universo familiar a gente se junta por casais, os gêneros se juntam. Então, essa mielinização, ela termina na sexualidade trazendo novas sensações. Às vezes, a gente critica ver uma criança colocando a mãozinha. Tá? E eu estou falando de autoconhecimento, nitroglicerina pura, tá? E aí tem uma tendência em todas as fases da vida. Às vezes você vê uma criança colocando a mãozinha no órgão genital dela, tanto a menina quanto o menino, porque nessa fase eles já começaram a sentir choquinhos por conta dessa milianização. Só que ninguém sabe falar sobre isso. Aí, no universo e no mundo que a gente tem, a mãe, de 1930, que aprendeu com a avó e com a tátara, fala, menina, quem te botou no colo? Você está andando aonde? Quem te ensinou isso? Não, gente, calma. Pode ser, né, diante do mundo que a gente vive. Eu não estou descartando, mas calma. É uma fase. Eles estão sentindo sensações diferentes. Além da carga do sistema nervoso, a criança está recebendo hormônio sexual. Deu para entender a confusão sobre gênero, aonde é influenciada? Deu para entender por que as nossas escolas estão recebendo esses materiais demoníacos nessa faixa etária? Porque a grande verdade é que a sexualidade, ainda que haja a definição de gênero, energeticamente, eletricamente falando do nosso corpo, ela ainda está aqui em explosão hormonal, em formação. E aí tem um monte de gente conjecturando, falando um monte de besteira. Gente, eu estou suando absurdamente. Aqui está calmo também. Mas essa parte aí de transição de gênero, né, está sendo muito banalizada, porque existe a transição de gênero, a pessoa que nasce no sexo errado, mas isso a gente estudou na faculdade, né, Gabriela? É assim, 0,0000001% das pessoas tem essa disfunção. É como se não é uma doença, mas é como se fosse uma doença do cérebro. É energia. Até a pessoa, a professora, quando explicou para mim lá na faculdade, a professora de psicologia, né, que a gente estuda, tem que estudar isso, ela fala que é uma disfunção do cérebro, que você nasce num corpo feminino ou masculino, achando que é um outro corpo. Mas isso é uma coisa assim,
em 1 milhão não dá um, entendeu? São as leis: mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, gênero, ritmo e causa e efeito. Isso está ligado ao cérebro mental, consciente e inconsciente. Por isso que ela fala que está dentro do cérebro como algo diferente. O que está alterado? Energia. E aí essa criança, ela recebe material que influencia, ou ela tem um pai ou uma mãe com uma energia despolarizada, entende? Então há uma... Lembra que a gente viu aqui sobre a questão do temperamento? Então, há características, há alterações, mas a nossa semente, a semente, quando é plantada, ela é plantada em perfeição. Então, até essa alteração, ela pode sim, gente, e acontece, é na formação. Por questões químicas hoje, que a gente tem uma série de coisas, porque aí a gente está falando de um corpo, mas o espírito, literal, está perfeito e pleno. Só que como é que estão as culturas, o conhecimento e o que o homem está fazendo com isso? Por isso a gente tem vivido essa loucura que tem vivido, né? Então, assim, é nessa fase que acontece o que Freud chama de triângulo édipico, que ele fala que é onde a menina vira princesinha do papai e o menino vira o príncipe da mamãe. Tanto que alguns psicanalistas, eles não são de acordo, e a gente normalmente fala para cortar, quando a menina vem e chega para o pai e fala assim: pai, eu não estou linda, igual a minha mãe, vestida com a roupa da mãe. E aí o pai precisa instruir: minha filha, você é linda com as suas roupas. Você é a princesa do papai, mas a rainha da casa é a sua mãe. É onde há guerras com mães com ciúmes de filhas, filhos com ciúme dos pais. Isso é muito real, tá? E aí, qual que é a dor? Dor da traição. Essa galera do sex appeal tem uma tendência a não ficar muito tempo em relacionamentos. Eles não confiam por causa desse trauma vivido na infância. Gente, deu para entender a carga que a gente já traz de forma muito natural? Não precisaria nem de trauma nenhum, nem de nada da sociedade, nem do sistema familiar, que nós já teríamos complicações. Agora, vocês imaginam com as famílias disfuncionais tudo isso que a gente tem vivido. Né? Então, o formato no surgimento da sexualidade, nessa explosão hormonal, a mente ela vai se aperfeiçoando a competir. É a galera do músculo, da academia, que fica lá em frente ao espelho, se auto-admirando de uma forma exagerada, não que a gente não possa, não deva, mas é essa galera, altamente competitiva. E a gente pode trazer esses traços e ter vários ali, sim. E aí, assim como o DISC, você vai entendendo o que você usa. Em breve, eu vou estar com a ferramenta liberada para também a gente fazer o mapeamento corporal. Né? Eu já fiz, é altamente eficaz e me ajudou a entender muita coisa, principalmente a questão dos traumas. O DISC auxilia muito a gente a entender a questão dos medos, e eu quero falar um pouquinho sobre os medos antes da gente trocar aqui. E eu quero ouvir de vocês aí, porque eu vou pedir, vou passar uma atividade com o perfil que vocês colocaram lá, o gráfico, né, que vocês colocaram no grupo, tá? Vou falar aqui sobre os medos desses perfis. Deixa eu só verificar aqui o meu... Gente, é muito caderno. E aí eu fui fazendo buscas, estudos. Eu acho que esse é o primeiro ou o segundo que eu consegui linkar aqui de forma completa. Anotem para mim um filme para vocês assistirem. Acho que eu já falei sobre ele, mas eu vou repetir aqui. O Poder Além da Vida. Acho que é isso. Não é, gente? Aqui. Ó, os dominantes
normalmente, eles têm medo de perder tempo. Gente, pensa numa pessoa resistente, porque eu não gosto de perder tempo, sou eu. Então, até para aprender, se eu tiver que aprender alguma coisa, que eu vou entender que aquilo ali não tem sentido, é perda de tempo, eu vou resistir a aprender aquilo ali. Vocês não fazem ideia do quanto eu vou resistir. E como eu fui desenvolvendo característica de liderança que não é centralizadora, é por isso que eu tenho uma facilidade de dizer assim, ó, toma, vai, é contigo, graças a Deus, porque temos especialistas para resolver isso, tá? Mas tem medo de perder tempo, perder o foco, perder a autonomia, perder a liberdade. Dominante detesta reconhecer que errou. Tá? Perder a posição, perder o poder. Dependência, um dominante. O que eu apanho? Né? O meu é influente e dominante. O que eu apanho? E tenho conforme, e agora acho que o Steadness foi melhorando, né? Mas o Steadness era o menor. Perder o controle, perder a oportunidade, são medos. Agora, medo do influente. Não corresponder à expectativa. Gente, o influente tem medo de não agradar de uma forma insuportável. Se não bastasse os medos do dominante, eu ainda tinha esse também. Né? E aí, excesso de exigência e rigor. O influente tem medo disso, tá? Por quê? Porque ele se sente preso ao que não gosta. E como ele age, e a meta dele, o resultado dele principal é se sentir feliz, então ele tem medo de muita exigência, ele não gosta de ser cobrado, medo de ser rejeitado, medo de ser descartado, medo de ficar sozinho ou de avançar sozinho. O steadiness, medo do novo, medo de se machucar. Então, se alguém já se decepcionou, pode ser que essa pessoa nem queira ir de novo, tá? Medo de não ter o suficiente, de não alcançar o objetivo. Medo de morrer. O steadiness é o que mais tem esse medo, tá? Perder o controle. Medo de decidir, né, e errar. E o conforme? Medo de falhar. Medo de sair das normas. Medo de não fazer a escolha certa. Medo de ser corrigido. Medo de ser ridículo. Cara, pense num medo que eu trazia da conformidade, que era muito forte. Medo de ser ridículo. Eu tive que... um dos maiores desbloqueios que eu tive, que me ajudaram a avançar, foi que eu tive que aprender a ser ridículo. Aprender de verdade, gente, a ser ridículo. Poste que você não posta porque o texto tem que ficar perfeito. Eu saía postando, aí depois eu lia, tinha um monte de erro. Aí a minha primeira sócia ainda era uma pedagoga, né? Aí ela vinha. Eu falava, querida, não vou tirar. Porque aquilo, para mim, era um exercício de desbloqueio. Para mim, aquilo ali, eu estava passando ridículo. As pessoas iam me criticar. Eu sentia quase dor física, mas eu deixava, porque aquilo ali era um exercício. Então, gente, faz. Faz. Tá? Precisa exercitar. Medo, né, de se envolver em relacionamentos e conflitar. Então, medo de não fazer com perfeição, conforme ele tem o hábito de querer ser perfeito mesmo. Então, são medos, depois eu vou liberar esse material para vocês, né? Vai ser liberado no vídeo, mas são medos que te atrapalham. Então, assim, o que isso pode virar? E a Lê está mesclando para você o seguinte, eu falei,
do DISC, falei de temperamento, falei do formato que o corpo adquire, né, por conta dessa construção aí do nosso sistema nervoso, literalmente. E também tem a área da psicanálise aqui, que fala das nossas fobias, de trauma. Então, assim, quando um medo exagerado, aparentemente injustificado, como medo de elevador, de voar, de altura, de ambiente fechado, isso pode virar uma fobia, tá? Depende do quanto isso está incomodando. Aí a pessoa já tem que tratar. Medos resultantes de situações traumáticas não resolvidas na infância já criam traumas. Por isso que a gente tem que tratar, e por isso que tem a área da psicanálise, a psicologia, não. Medos generalizados são medos mais comuns, né? Medo de drogas na família, medo do desemprego, medo de dificuldade financeira. Então, são coisas que a gente pode chamar de medos mais generalizados, tá? Mas a gente precisa, quanto mais se conhece, entender dos gatilhos para a gente poder fazer a escolha de continuar agindo ou não daquela forma. Vamos lá. O tempo presente, ele só dura 3 segundos. A frase que eu acabei de dizer, o tempo presente, já virou passado. Virou passado. Olha o déjà vu. Virou passado. O que eu acabei de dizer virou passado, virou passado. 3 segundos é o tempo presente. 2 segundos é o tempo que leva a sua reação de descontrole. Então, alguém que violenta alguém e diz que perdeu o controle, maravilha. Perdeu o controle, ela precisa se ligar 2 segundos e parar. Se ela disse assim, continuou agindo de forma violenta, já foi escolha. Já foi escolha. Ah, estava desequilibrado. Não, o desequilíbrio pode te levar a começar. Mas a continuar, a fazer barbaridades, aquilo ali já é outra coisa. Tá? Então, quando você se conhece e você entende que diante de um gatilho, de uma situação, pode ocorrer um comportamento, você vai tomando de forma consciente a decisão em não fazer. Hoje eu digo para vocês que, assim, eu posso dizer que eu melhorei 95% do hábito que eu tinha de qualquer coisinha que me desagradava na minha casa, eu gritava, porque foi assim que eu aprendi. Então, você não sente? Hoje mais raro. Mas como é que foi acontecendo? Eu entendi o gatilho. Quando eu entendi o gatilho, eu percebi que quando ele acontecia, aquele processo nervoso, ele ia acabar. E eu tinha o poder de escolha. Então, o que eu fazia? Eu comecei a colocar outros comportamentos. Eu coloquei a me perguntar, eu comecei a fazer perguntas, porque quando você pergunta, o teu cérebro ele sai desse estado hipnótico dos 2 segundos. Tem certeza que você vai gritar, Alessandra? Vale a pena você gritar? Quantas vezes você se aborrece, você grita, depois você se arrepende e você não gosta de lidar com isso? E ali eu vou tomando a decisão. E, gente, quanto mais você se conhece, mais a sua decisão é mais assertiva. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês vão pegar o gráfico que vocês printaram. Depois a Lê vai reservar um tempinho e eu vou mandar um feedback para vocês por áudio, tá? E depois ali, quem precisar, vai trocando comigo no privado, vai me chamando e eu vou explicando. Mas eu quero que vocês peguem o gráfico e que vocês se autoavaliem. Eu vou liberar depois o vídeo, vocês podem assistir, vocês vão fazer as suas anotações para que você entenda quais são os medos que aparecem mais, porque eles podem estar travando seus resultados. Quais são os comportamentos que você tem usado mais e diante de que situação, tá?
Por exemplo, há pessoas influentes, como são muito sociáveis, a gente tem uma tendência do influente com steadiness, o mais emocionado, o influente porque ele esconde conflito, o dominante também, às vezes, aparece ali porque ele não quer ficar por baixo. Esses perfis, eles podem estar gerando em você um comportamento. Sabe aquela pessoa que ela ri de tudo, de qualquer situação? Não necessariamente isso é bom. Porque uma pessoa que ri de tudo em qualquer situação, ela ri inclusive dos seus resultados. Então ela tem uma tendência a não concluir, a não levar a sério. Então, gente, o sistema ele é complexo. Mas eu quero que vocês olhem para o gráfico e exercite o que você observa do seu comportamento, de cada perfil, e o que você, com o seu olhar, depois de tudo isso que a gente falou aqui no encontro de hoje, o que você percebe que precisa melhorar, né? Tanto para menos quanto para se jogar mais. Eu quero que vocês façam essa autoavaliação para que vocês olhem para vocês com cuidado, com amor, com respeito, entendendo que tudo faz parte desse sistema complexo chamado humano, chamado corpo, chamado mente. Quando a gente coloca espírito, então nem se fala, né? Que aí tem que estar conectado ao Pai. Tranquilo? Perguntas, dúvidas, fichas que caíram? Quero ouvir vocês aí para a gente partir para o fim. Ale, eu achei muito interessante. Eu desliguei a câmera porque eu tô comendo. Inveja branca! Mas eu achei muito legal. Eu sabia por alto, assim, sobre essa questão da pessoa que é mais sanguínea, né? Cólera, mas eu não sabia dessas outras classificações, né? E como que o que a gente passa na vida define nossa personalidade, assim. Eu sabia da parte de traumas, né? Do que a gente já viveu na vida, mas não assim, simplesmente existir, né? Eu, por exemplo, uma mãe ficar nervosa enquanto tá grávida, que tá trabalhando muito, é normal, é do dia a dia, não tem como você ficar numa bolha e não acontecer. E não é uma questão assim, tô falando de super trauma, que é agredida, é só uma coisa da vida, né? E isso vai influenciar também, então achei isso muito interessante. E aí, quando a gente sabe, a gente pode ter outros comportamentos na hora, porque a criança ela está sentindo tudo. Então, você pode ali, você não vai deixar de sentir, mas você pode sim acarinhar a barriga, você pode conversar, sabe? Exemplo, quando eu chegava e ia relaxar, minha mãe ficava brincando com a Lana na barriga, a Lana pulava a gabalhota, que a gente brinca, né? De tanto movimento que ela fazia, e eu gostava muito de ouvir música relaxando. A minha filha gosta de músicas da MPB que ela mesma não ouviu com 5 anos, com 10 anos. São músicas que ela traz na memória celular, que ela ouviu na minha barriga. Tem coisa que eu fico assim, eu não acredito, Alana, coisa da música do meu pai, que meu pai gostava, que minha mãe gostava, que eu lembro que eu ouvia com ela na minha barriga. Então, isso é muito real. E aí a gente vai aprendendo, mas é o que você falou, Gabi, não dá, né, para você engessar um negócio assim. Vai acontecer. Mas quando você tem uma consciência, você também vai melhorando isso no dia a dia, né? Como esse lance da princesinha e do príncipe, com o pai, com a mãe. Aí você vai entendendo a questão do cuidado para a criança não habituar a dormir no meio dos pais, né? E uma série de outras influências que a gente pode sim minimizar, né? Mitigar, mas que não vai isentar realmente. Obrigada, viu? Quem mais, gente? Que ficha que caiu? Por que valeu a pena o nosso encontro? Cada vez não precisa brigar. Ah,
sempre muito válido, né, Ali? Esse foi absurdamente esclarecedor. Tu já tinha até comentado algo comigo, e aí hoje foi bem esmiuçado sobre o corpo, né? Que eu até tinha muito preconceito com relação aos meus braços, e meu pai sempre zoava de mim por conta dos meus braços, que são muito longos, as minhas pernas são muito longas. E aí eu fui entender e isso acabou amenizando o meu coração. E, cara, muito, muito surreal mesmo. Como realmente o corpo fala sobre muitas coisas que você falou aí, eu pude me encontrar, né? De situações que eu vivi na infância, sobre a questão da rejeição. Caraca, isso é muito forte. Isso aí a gente carrega para a vida mesmo, né? E a minha questão é muito com a minha mãe. Então, a gente tem uma boa relação, mas, como diz, né? Nossos pais diziam, vira e mexe, eu acabo tendo uma coisa aqui. E esse final de semana ela teve aqui em casa, veio de São Paulo, ficou aqui com a gente, e acontece sempre alguma situação que me deixa meio mal, né? E aí, caramba, até isso foi esclarecedor para mim, como voltei, né, no tempo da questão da rejeição, de você sempre se sentir ali naquele naquela expulsão de ambiente, vamos dizer assim, ou largada ao ambiente, né? E às vezes é assim que eu ainda me sinto, mesmo, 42 anos. Não com raiva, não com rancor, não é isso. E eu, às vezes, não sei nem explicar, né? Mas esse final de semana, por exemplo, eu senti isso, eu falei, caramba, cara, não consegui vencer isso ainda, né? Mas, às vezes, a forma como ela age, mesmo sem perceber, com relação a mim e ao meu irmão, acaba trazendo isso de volta. E aí, hoje, com tudo que você falou, eu pude voltar lá nesse final de semana e no tempo e entender um Sim, pouco do que realmente vem acontecendo. amém. Mais alguém, meninas? Vamos então? Depois eu vou deixar lá, baixar e colocar lá e deixar tudo anotadinho, tá? Para as ações. É importante que vocês não parem com a limpeza e com eu sou. Vocês não estão colocando lá no. Deixa eu parar a gravação aqui. No grupo, hein?